Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública, chegando com dados alarmantes sobre o que vem acontecendo no Bolsa Família, uma situação que vem piorando, que temos números de piora de junho para julho, mas isso está desde o começo do ano. A gente parecia que falava sozinhos aqui no Consulta Pública sobre o absurdo que acontece em alguns tipos de procedimentos operacionais de famílias que têm direito ao benefício ou foram canceladas, ou estão recebendo metade do Bolsa Família, ou não foram aprovadas. Vários veículos publicaram algumas informações, eu vou trazer os dados e exatamente o que esse Ministério do Desenvolvimento Social está conduzindo quanto às averiguações cadastrais. Preste muita atenção que esse vídeo vai te mostrar a dimensão desse problema que muitos fingiam e ainda fingem que não está acontecendo e o governo se cala e ainda divulga dados enganosos. Só não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição para acompanhar nosso trabalho e valorizar aqui o que todos os dias nós fazemos de apuração para trazer o melhor conteúdo. Pessoal, eu quero ressaltar, não é puxar a brasa para o nosso lado, mas nós estamos alertando há muito tempo. Vídeo publicado há 5 dias, tá? Sobre o corte gigante que a gente já tinha percebido na folha do Bolsa Família. Agora começou a repercutir em outros locais e outros jornalistas começaram a trabalhar nessa pauta, a gente está começando a obter uma base de dados maior. É difícil Consulta Pública conseguir todas as informações sem apoio de uma imprensa séria na busca das informações. Eu venho falando para vocês, a folha do Bolsa Família está diminuindo. E agora nós temos algumas situações que estão acontecendo. Hoje, consultei isso há 10 minutos. Folha publicou há um dia. Bolsa Família paga valor menor e a menos famílias em julho. Reduções se devem a aperto no cadastro e a beneficiários que conseguiram emprego, mas recuo em vitrine do governo põe ministro na mira. Então, segundo o governo, aumentou o número de famílias empregadas e diminuiu o Bolsa Família. Pode ter acontecido, eu quero saber se vocês enxergam isso na prática. Revista Oeste, publicado há cerca de meia hora, 35 minutos. Bolsa Família paga valor menor e a menos famílias em julho. Os pagamentos do Bolsa Família no mês de julho sofreram um recuo com queda no médio a ser recebido por residência. O que nós temos aqui de dados? Olha só, em julho, mais de 2 milhões de famílias estão recebendo apenas 50% do Bolsa Família. Tá? Continuam na folha, mas recebem 50%. O valor médio, que em junho foi de R$ 705, valor médio que você sabe, é a média que foi paga por família. Algumas receberam 600, outras 1.000, e aí eles fazem uma média. Em junho isso era 705. Em julho caiu para 684. Então muitas famílias passaram a receber menos. O que derrubou essa média provavelmente é o número de famílias recebendo metade. E em julho nós temos 20,9 milhões de famílias recebendo. Contra junho, que tinha um número de 21,2. Então 320 mil famílias entre junho e julho foram excluídas da folha do Bolsa Família. Folha essa que continua caindo. E aí nós temos uma reportagem aqui do site Poder, que fez um trabalho bem legal. Esse infográfico é deles, tá? Poder 360, esse infográfico é deles, a matéria é deles, eu vou colocar o link na descrição, porque eles que organizaram esses dados aqui, que era exatamente o que a gente já tinha passado para vocês, só que eles fizeram de uma forma visual muito bacana, a gente tem que dar crédito, porque aqui no YouTube, várias vezes a gente traz, vocês acompanham, a gente posta um vídeo aqui, dá 6 horas, 4 horas, 2 horas, começa a aparecer nos outros lugares, né? Então a gente tem que sempre referenciar de onde vêm as informações. Governo Lula divulga dado enganoso sobre Bolsa Família. Então, além dos cortes, da diminuição do valor médio, nós temos dados enganosos. O que são dados enganosos? É o governo vendo uma situação A e divulgando uma situação B. E isso é muito claro aqui. Olha o que diz aqui essa linha de apoio. Em risco de perder cargo de ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias publicou nota falando sobre a inclusão de 1,3 milhão de famílias, mas oculta que desde 31 de dezembro, o último dia do governo Jair Bolsonaro, o número de beneficiários caiu em 700 mil famílias. Como assim? Isso aqui foi o que o governo divulgou. Busca ativa garante inclusão de 1,3 milhão de famílias no Bolsa Família. Em julho,
300 mil famílias passaram a contar com benefício, resultado do trabalho do Ministério para reestruturar a rede de atendimentos e destinar o repasse a quem mais precisa. Ok, isso aqui é verdade, tá? É verdade, eles incluíram famílias. Só que eles omitem a informação de que eles excluíram mais famílias do que incluíram. Essa tabela aqui traz quantas famílias recebiam em janeiro, tá? E acompanha até agora. Então nós começamos lá esse dado histórico em 21,6 milhões, chegou a 21,9 milhões de famílias e agora em junho nós estamos com 20,9. Então nós temos uma queda de 700 mil famílias que deixaram de receber o Bolsa Família. Uma queda, um resultado dessa soma, mais de 700 mil foram bloqueados, mas comparando o início desse governo e agora, nós temos um número de 700 mil famílias a menos recebendo o Bolsa Família. O Bolsa Família diminuir o número de famílias deveria ser algo bom em que sentido? Um único sentido. A pobreza no país diminui, as famílias estão ganhando mais, situação econômica melhorou, menos famílias vão precisar do auxílio do governo. Excelente, seria o cenário ideal. Ninguém quer receber o Bolsa Família. Ninguém deveria querer receber o Bolsa Família. Todos deveriam ter a intenção de viverem através do seu trabalho, enfim, de uma situação utópica de ninguém precisar. Mas o que a gente enxerga na sociedade, e aí vocês podem me falar, vocês enxergam uma situação do Bolsa Família sendo menos necessário nesse momento das famílias que vocês conhecem, da cidade de vocês, do bairro de vocês? Não adianta vir falar de Brasil. Cada um vive na sua região e a opinião de cada um nos comentários é importante. Eu quero saber, na região de vocês, dá para dizer que a pobreza diminuiu tanto nesse período? Porque teve um período curto de governo. Até agora, 7 meses de governo. Diminuiu a pobreza? Vocês acham que se justifica uma diminuição do número de famílias no Bolsa Família? Isso vocês podem me ajudar. Porque nós temos essa situação do calendário de julho avançando. Quem está recebendo metade do valor? Ou quem não está recebendo nada? O que deve fazer? Além de diminuir o número de famílias, de divulgar dados enganosos, o que o governo está fazendo? Está permitindo que a rede de atendimento não dê conta de dar vazão ao número de procedimentos operacionais que eles estão fazendo. Então, estão conduzindo uma série de procedimentos operacionais que você chega para ser atendido e não tem o atendimento adequado, não tem um número de funcionários, não tem a verba necessária para fazer esse tipo de atendimento. Então, eles iniciaram esses cortes e muitos de vocês não conseguem o atendimento. Alguns conseguem, mas nem sempre é o atendimento adequado. E alguns conseguem ser atendidos, têm um ótimo atendimento, mas aí, entre os dados saírem do seu município e chegarem corretamente na base federal e a liberação dos benefícios acontecer, o problema é generalizado. Uma sequência de erros que vai acontecendo e muitos de vocês perdem o benefício. Qual que é a boa notícia disso? A gente tem esse calendário avançando, NIS 1 e 2 já receberam, amanhã segue o NIS 3 e NIS 4 na sexta e assim por diante, conforme as antecipações a gente já falou do calendário. Boa notícia, pessoal. Isso aqui. Não adianta só o canal Consulta Pública falar. Não adianta. Nós somos um pequeno veículo de comunicação segmentado em Bolsa Família, ok? Quando começa a sair essas manchetes falando mal do governo, criticando a gestão, falando de ministro, falando de queda, diminuição, e quando se compara com o governo anterior, aí as coisas começam a acontecer em Brasília. Porque é tudo imagem. É tudo imagem. Se começarem a bater nessa questão e isso continuar acontecendo, aí providências são tomadas. Só a gente falando sozinho aqui, para ser sincero para vocês, não adianta a gente mandar e-mail pro governo, não adianta a gente pedir esclarecimento, a gente levar a situação às vezes desenhada. Precisa de apelo, precisa de vocês nas redes sociais, precisa da grande mídia também postando, que aí a gente consegue ter uma base de apoio maior para levar essas demandas. Então isso está acontecendo. Do ponto de vista de você, tá aí na sua casa, precisando resolver uma situação de retornar o valor de 100% do Bolsa Família, se você está recebendo metade, precisa entrar no Bolsa Família, o que você pode fazer? É cadastro único, pessoal. Manter cadastro único atualizado e continuar indo no CRAS
para verificar o que é possível fazer. O seu município tem que te ajudar nesse momento. Se você está recebendo metade do valor, significa que a sua renda passou. Ah, mas a minha renda não passou. Então você tem que identificar onde é que está o erro. Porque alguma coisa lá no cruzamento de dados do governo federal está identificando essa renda para você. Então tem que fazer algum tipo de movimento quanto a isso, tá? Quem foi bloqueado, quem não recebeu nada, ou quem fez a inscrição e está aguardando. Quem foi bloqueado, regularizar com o CRAS. Quem fez a inscrição e nunca recebeu, é aguardar que o governo abra espaço no orçamento. Ah, mas o governo não diminuiu 700 mil famílias? Sim. Então tem espaço. Então pode ser que nos próximos meses a gente tenha um fluxo alto de aprovações. É o que é necessário que o governo faça, porque dinheiro tem, o orçamento do Bolsa Família está bem amplo. Verifique se está tudo correto. Eu sempre bato na tecla aqui. Gente, mantenha o cadastro único 100% atualizado. Escola do filho tem que ser a escola que ele efetivamente está estudando. Seu endereço tem que ser o seu endereço efetivamente. Então, fazer a revisão disso, mas como boa notícia desse cenário é que mais jornalistas, mais veículos de comunicação estão acordando para essa situação. E vocês sabem, quem acompanha o Consulta Pública há mais tempo, eu sempre falo, quem não preenche os requisitos não tem que receber o Bolsa Família. Ah, Leonardo, mas a minha renda per capita passou só R$10 do limite. Regras são regras. Lei é lei, tem que ser seguido. Agora, no meio desses procedimentos que realmente, provavelmente tinha um número de famílias durante essas trocas de auxílio emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família, sempre eles aprovam alguns que não têm direito. Tudo certo fazer uma revisão e verificar isso. Mas é inadmissível que uma família que tenha direito pague o pato, entrando junto nessas ondas de bloqueio, e sequer tenha a possibilidade de um recurso digno e de conseguir um bom atendimento para explicar que essa situação está errada e que focinho de porco não é tomada. Aí é complicado. Então a gente espera que alguma atitude concreta seja tomada daqui para frente. De indicações, o que a gente pode fazer é sempre bater nessa tecla de você se esforçar ao máximo para manter o seu cadastro mais organizado possível e contar com a ajuda do seu município na medida do possível para regularizar essa situação, tá bem? Quero saber a opinião de vocês, desculpa se o vídeo ficou um pouco longo porque são muitos dados, mas a opinião de vocês ali nos comentários sobre essa situação, tá bem? Muito obrigado por sua audiência, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e até a próxima!